Estamos aqui em mais uma segunda-feira pelo Instagram do Lex para conversarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 12 e hoje vamos ler o item 10 sobre o ódio. Bom dia, Renata. Bom dia, Emanuela. Bom dia a todos que estão aqui acompanhando a nossa live. Então vamos agora fazer uma leitura inicial do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem é 156, o número. A mensagem é a intuição. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é a cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus. Através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que a golpes de esforço próprio quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. A faculdade intuitiva é a instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para quem chegou nesses últimos instantes aqui para a nossa live de hoje. Então, como falado inicialmente, nós vamos dar hoje continuidade à leitura do Evangelho. Hoje nós vamos conversar sobre o item 10 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos fazer, então, a nossa prece inicial, para iniciarmos o nosso trabalho de hoje. Darmos continuidade a esta semana, que está se iniciando. Então vamos, quem se sentir à vontade, pode fechar seus olhos para poder se concentrar melhor. Então vamos agradecer a espiritualidade benfeitora por mais este Evangelho, pela oportunidade de aprendermos juntos, pela oportunidade de recebermos essas energias que nos guiam para o caminho do bem, da serenidade, da paz interior. Que estejamos todos nós em paz, graças a Deus. Então vamos fazer a leitura de hoje, da nossa mensagem de hoje. Capítulo Amai os vossos inimigos, capítulo 12, e o item 10, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento, missionário do amor.
ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valerieis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus, e a criatura, e o ódio a distancia dele. Fénelon Bordeaux, 1861. Então, nós podemos identificar, né, através da mensagem e lembrarmos dos dois mandamentos que Jesus nos traz, trazendo como exemplo, né, das leis, dos mandamentos que Moisés nos traz no Velho Testamento. Então Jesus nos traz então o seguinte: o amar a Deus sobre todas as coisas e o amar o próximo como a si mesmo, entendendo que os outros mandamentos, além do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, Moisés traz outros. Esses mandamentos, eles, em resumo, dizem respeito ao amar o próximo, como por exemplo, o não adulterar, o não desejar a mulher do outro, não roubar, e outros exemplos dos mandamentos se referem ao amor ao próximo. Então, se eu amo o próximo, eu não vou roubar, eu não vou desejar a esposa do outro, eu não vou agir de forma contrária a esse próximo. Então, assim, Jesus traz isso resumidamente, não como uma forma de ir contra o que Moisés trouxe e pregou, mas no sentido de trazer uma síntese para todos nós, para que a gente possa, assim, identificar com mais clareza e de forma mais direcionada o que é que nós devemos fazer. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Que isso seja como um guia para essa compreensão de se distanciar do ódio, de não desejar ódio e não ter ódio diante dessas relações que nós temos uns com os outros. Aí nós já que estamos falando sobre ódio, né, a mensagem ela diz respeito a isso, nós podemos nos perguntar: como o ódio surge? Como que isso acontece? Se eu estou aqui, né, chego aqui nessa encarnação, e aí eu não sei o porquê, por que acontece isso, eu me deparo com esta pessoa pela primeira vez aqui, ou mesmo às vezes eu nem acredito em vida após a morte, ou em nascer e renascer nessa ideia de reencarnação, nem acredito nisso. Aí eu chego aqui e vejo uma pessoa, sei lá, na escola, no trabalho, e aí de cara eu já não me sinto bem com ela, já não gosto dela. O pessoal já diz assim, tem a ideia de dizer: o santo não bateu. Por que será isso? Então, através da ótica do Espiritismo, que nos traz a ideia de nascer e renascer, nós compreendemos que como nós estamos, né, como todos nós sabemos, nós estamos aqui com o objetivo de nos transformar espiritualmente, e é natural nesta caminhada a gente nós nos encontremos e temos as nossas discordâncias, a nossa inveja, o nosso medo, porque estamos todos nós aprendendo. E diante disso, a gente vai carregando, né, essas mágoas, esses ódios, por conta de equívocos que os outros cometeram com a gente, e muitas vezes a gente carrega isso em muitas existências, né? Enquanto a gente não trabalha isso, não busca sair dessa sintonia, a gente acaba carregando isso em diferentes existências. E pode ser que esse ódio, né, muitas das vezes esse ódio que a gente carrega aqui em relação a alguém, ele diz respeito a existências passadas. E assim a gente chega a esta situação de muitas vezes não conseguir conviver com o outro e não saber o porquê disso, mas a explicação está aí, está nessas existências passadas. Mas só que o que a mensagem que nos coloca? Que nós devemos amar sobretudo os que
inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Porque é muito tranquilo, muito confortável para nós amarmos aqueles que nos tratam bem, com amor, com respeito, com carinho, os nossos pais, os nossos familiares que têm cuidado conosco. É muito tranquilo para a gente, muito confortável destinar este amor a eles. Então a ideia é ir além disso, né? Do amor que nós recebemos. Porque gostar de alguém e desejar o bem para esta pessoa, isso qualquer de nós podemos fazer. Então a ideia é sempre ir além disso. E aí olha só que interessante que a mensagem nos traz que o sacrifício de amar os que nos ultrajam e perseguem nos torna superiores. Mas claro que aqui a ideia de superioridade não deve ser considerada como algo que a gente deve entender como situação em que nós devemos humilhar o outro ou jogar na cara do outro que nós estamos superiores porque estamos perdoando. Porque muitas vezes a gente faz o seguinte, fala, João fez o que fez comigo, acabou com a minha vida, mas eu perdoei ele. E ele continua fazendo as mesmas coisas. Eu quero que ele quebre a cara de novo. Aliás, eu quero que ele quebre a cara para eu ver o resultado. Ou então a gente fica na cidade, eu perdoei. Fez o que fez comigo, mas eu fui uma pessoa boa e perdoei. Mas será se é isso mesmo? A ideia é essa? E será se nós realmente perdoamos quando ficamos nessa situação de querer relembrar e querer jogar na cara essa bondade, entre aspas, que nós fizemos? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, eles nos coloca isto também para a gente levar como ponto de reflexão. E então, sobre essa ideia desse sacrifício de amar os que nos ultrajam e perseguem, isso nos torna superiores. E a mensagem nos traz também que amar esses irmãos é a horta imácula de agradável perfume que nós oferecemos a Deus. Olha que coisa linda. Então, olha só como a gente pode compreender que a gente só chega a Deus se a gente primeiro se ajeitar por aqui com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Não tem como a gente chegar até eles sem antes arrumar o terreno aqui. E a gente pode ter até como comparativo, então, a ideia que Paulo nos traz. Paulo nos fala que a gente pode ter todo o conhecimento teórico, aliás, conhecimento científico, a gente pode ter conhecimento religioso, pode ir para a igreja, ou no nosso caso, pode ir para o centro espírita, a gente pode professar a nossa fé, mas se nós não buscamos a caridade, de nada adianta. A gente pode fazer um comparativo e colocar o seguinte, que a gente pode ter todo o conhecimento científico, conhecimento religioso, mas se nós não buscamos o amor, de nada adianta. Se nós não buscamos o perdão, de nada adianta. Então fica como algo morto, a gente não internaliza essa mensagem de Jesus. A ideia então é de nos aproximarmos para que a gente possa chegar até Deus. Então olha só que interessante, essa compreensão de amor que Jesus nos coloca, e que o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca, diz respeito à lei de amor, que é imutável, que é perfeita, porque é divina. Então nós temos as leis humanas também, que são muito importantes para nos organizar aqui no planeta Terra, por exemplo, né? No nosso país, por exemplo. A gente precisa dessas leis para que a gente possa conviver bem, ou pelo menos minimamente ali em harmonia, por conta mesmo das nossas relações sociais. Então a gente precisa de uma lei para nos organizar, de leis para nos organizar. Claro que elas têm, como são leis humanas, elas são falíveis, mas elas ali, mesmo que a gente não perceba muitas vezes, elas já nos direcionam para a busca da transformação interior. Claro que as leis humanas são diferentes das leis divinas, porque, por exemplo, podem existir leis que não estão em consonância com a lei de amor, que é uma lei divina, ou com outras leis que fazem parte de toda essa organização divina que nos organiza não só o nosso planeta, mas os outros planetas, o universo como um todo. Então, a gente pode, a partir dessa relação com essas leis terrenas, conseguir ali o início para essa busca pelo desenvolvimento moral e intelectual também. Isso vai em equilíbrio, claro, aliás, não em equilíbrio, mas isso também com a junção das leis divinas a gente consegue ir alcançando isso. Então é necessário nós entendermos a necessidade das leis terrenas também e respeitá-las, é claro, né?
E assim retomando, a gente pode perguntar aqui sobre essa questão de amarmos os nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que nos ultrajam. Mas que amor é esse? É eu andar coladinho com a pessoa que não me faz bem ou não me fez bem? É isso? É essa a proposta do Evangelho? A gente vê que não é essa a proposta. A proposta é de buscarmos, pelo menos, não desejar mais o mal. Tá vendo como a gente se cobra bastante, mas a proposta que o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer é de trabalharmos ali diariamente, né, grãozinho por grãozinho, e plantando devagarinho, para que a gente possa chegar depois na colheita que seja satisfatória para nós. Então, a ideia aqui é de não desejar o mal, é de pelo menos buscar, para até que a gente chegue nessa ideia do amor, porque a caminhada é grande ainda, para que a gente realmente compreenda o que é amor, segundo a lei divina, segundo a lei de amor, segundo o que Deus nos coloca. Então, a gente tem a partir disso, né, a necessidade de pelo menos de orarmos para a pessoa que nos fez mal, de buscarmos desejar o bem para ela, de torcermos para que ela possa sair dessa situação de opressor ou também da situação de oprimida, que muitas vezes, né, os opressores também são oprimidos ou podem ser oprimidos em alguma determinada situação, então que essa pessoa possa rever sua forma de vida, de pensar, de agir, para que ela possa sair também dessa situação desconfortável. Aí tem a Grace está aqui nos comentando para nós que amar o inimigo é uma obra necessária para o nosso crescimento. E a prof. Anúbia está nos falando também que acredito que a paz na convivência já é uma forma de amor. Sim, sim. É pelo menos buscarmos convivermos bem. Ou se nós não temos ali um contato diário com essa pessoa, pelo menos a distância buscar estar em vibração, em oração para essa pessoa e não desejar o mal. É justamente esta ideia inicial, até que a gente chegue ali à ideia de amor. É muito difícil, Ellen. Por isso que nós temos muitas vidas, né, muitas encarnações, para que justamente a gente consiga alcançar isso. Em uma vida, seria impossível. Como que a gente ia conseguir se resolver com todos? São tantas divergências que nós temos, e conosco mesmo, porque a gente ainda está se conhecendo, a gente ainda está buscando se amar, porque nós nem nos amamos ainda, né? Nem nos conhecemos ainda, nem nos amamos ainda, nos culpamos muitas vezes, nós nos julgamos muitas vezes, nós nos mutilamos muitas vezes. Então, é um caminho mesmo, a caminhada. Mas que bom que nós não estamos sozinhos nesta caminhada. É bom sempre lembrarmos os nossos familiares, ou se nós não temos os nossos familiares perto de nós, mas temos Deus, temos o nosso anjo da guarda, para que a gente possa ver, assim, que temos sempre com quem contar. Deus não nos colocou aqui, jogou a gente, tá aqui na Terra, um planeta de provas e expiações, você se vira aí. Não foi assim. Sem lembrar, e temos que lembrar também da consciência divina. Nós ainda temos a nossa consciência divina que nos guia para a compreensão do que fazermos, né, nas nossas relações com os outros, nessas relações difíceis. Então, que possamos sempre lembrar dessa consciência divina. A gente se pergunta, mas como que eu vou me lembrar disso? Através da oração, através da conversa com Deus, porque Ele é o nosso Pai, nós precisamos ter esse contato com Ele. É pedindo mesmo paciência, resignação, perseverança, que nós possamos perdoar a nós e aos outros também. Então é passo a passo. Então a lei do amor, ela não coraça os corações contra o mau proceder. Nós temos cada um de nós o nosso livre-arbítrio e assim a gente tem a oportunidade de escolher. Mas essa lei, ela não nos pune, ela não nos pune, e a ideia não é esta de punição, né? Na verdade, através da ação e reação, através da ação e reação, a gente consegue assim, um retorno aos nossos atos, sejam eles atos positivos ou não. E olha só também que a mensagem nos coloca que Deus pune os que violam a lei de amor, porque Deus, Ele faz parte da própria lei, né, criada por Ele. Então, à medida que a gente não compreende esta lei e age de forma diferente, contrária à lei de Deus,
a gente acaba depois sendo como consequência isso, né? Porque, claro, nós temos o nosso plantio, que é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente pode lembrar dessa ação e reação. Então, para o que fizermos de ação, a gente vai ter uma reação depois. Claro que não é, porque eu cometi coisas muito ruins nesta vida ou em vidas passadas, agora não tem mais chance para mim. A ideia não é essa, né? A ideia é sempre de termos novas oportunidades para trabalhar, para aprendermos. Lembrando também que a partir das nossas novas ações e do repensar as ações que nós realizamos, a gente pode ter a oportunidade de pelo menos suavizar essas dívidas. E assim, e a mensagem também nos coloca que o amor nos aproxima de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O amor nos aproxima de Deus, o ódio nos afasta. A gente pode se perguntar, o que que eu quero para mim? Eu quero me aproximar de Deus ou eu quero me afastar de Deus? A resposta é clara, né? Nós queremos nos aproximar, mas muitas vezes nos afastamos, mas a gente quer se aproximar. Para que mais dores? Para que mais sofrimento? Se a gente tem um caminho que nos leva ao aconchego, à paz interior, ao equilíbrio, ao amor, ao auto-amor também. Aí nós podemos então lembrar, em relação a isso, né, que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta, por exemplo, nos trabalhos mediúnicos. Muitos irmãos chegam no trabalho mediúnico, no centro espírita, eles chegam com ódio, com rancor, com raiva, com mágoa. E assim, e isso de forma muito forte. Às vezes ele não entende exatamente por que que está acontecendo, em outras situações ele compreende por que que está acontecendo, ele lembra direito de quem que ele tem esse ódio, de quem ele tem essa mágoa. E ele chega assim, com essas energias muito pesadas e com essa tristeza e com essa mágoa, esse rancor de forma muito intensa. E aí o que que acontece? Através do atendimento, tanto da espiritualidade, como também dos irmãos que estão no trabalho mediúnico, né, dos médios, dos irmãos que estão conversando com os espíritos, dos irmãos que estão em orações, né, na vibração. Existe a oportunidade desse irmão que está sendo atendido receber novas energias. Energias que... E isso, olha só, é eficácia da prece, né? Através dessas preces, esse irmão consegue ir saindo da vibração. Por casos que não se demora na saída dessa vibração. Mas tem exemplos muito interessantes que não, né? Basta a pessoa que está conversando com o espírito, com calma, fazendo orações, a equipe fazendo orações, então ele conseguindo se afastar desse sentimento de ódio. E assim ele consegue ver a presença de alguém querido, ou de uma mãe, ou de uma avó, que ele se sentiu muitas vezes. A mãe orando bastante, mas eu não consegui saber isso por quê? Porque estava ali em uma situação diferente, né, energeticamente. Você vai no próprio lá. Quando você não consegue entrar naquela vibração de pelo menos que Senhor me ajude, você não consegue ser atendido, não consegue essa ajuda. Então, quando você entra nessa vibração de poder receber essa ajuda, aí isso facilita. Aí esse irmão, ele vai se avisando, né, seu ódio, seu corpo, porque ele vê alguém muito querido. Muitas vezes ele fala assim, mas eu mereço isso. A minha mãe, são pessoas tão boas, uma pessoa tão boa como ela. Eu mereço ser isso, já que eu tô aqui tão rude, situação tão rude, sou uma pessoa tão ruim, faço errado. Eu mereço isso. E nós conversamos com esse irmão e dizemos que sim, todos nós temos essa oportunidade de aprender e de termos novas oportunidades também, para que a gente possa continuar a nossa caminhada evolutiva. Então esse irmão recebe essas energias, e é uma energia tão forte, é um carinho tão forte. O áudio está saindo cortado, melhorou agora, pessoal? Tá falhando ainda?
Do áudio. Então o nosso irmão ele recebe ali aquelas energias da mãe ou da avó, e isso traz ali uma nova sensação para ele. Ele consegue ir se afastando dessa situação de ódio na qual ele se encontrava, sem perceber. Parece ser um passe de mágicas, para a gente ver a eficácia da prece, para a gente ver como as pessoas que gostam de nós, que nos emitem bons pensamentos, boas energias, também contribuem para que a gente possa sair dessa situação de dor. Claro que a gente precisa trabalhar para isso, né? Não é só a gente vai receber, a gente aqui sentadinho, sem fazer nada, não. O espírito precisou entrar ali numa sintonia diferente. E assim ele consegue se afastando desse ódio, dessa mágoa que ele estava sentindo. E ele consegue ser atendido. E assim ele é atendido pelos irmãos espirituais, vai fazer o tratamento. Então, para ver como tudo se é aproveitado, né? Ali uma situação daquela que o irmão está naquela situação tão delicada, chega algum familiar querido e assim ele consegue mudar seu ponto de vista, só de lembrar de alguém que ele tanto ama. É uma sensação de limpeza da alma, como a professora Anubel está nos colocando aqui. E é justamente isso, e assim eles se sentem renovados. E nós temos também como exemplo, né, falando sobre essa questão do ódio, nós podemos lembrar do Enxugando Lágrimas, inclusive hoje, às 19 horas, tem Enxugando Lágrimas, né, hoje, toda segunda-feiras, pelo YouTube, pelo canal do YouTube do Lex. E lá no Enxugando Lágrimas tem mensagens que são recebidas, seja por espíritos amigos ou espíritos que são anjos da guarda, ou mesmo por um familiar querido, essas mensagens chegam. E tem mensagens que chegam lá pro médium, né? No sentido de que o espírito chega e fala, olha, se direcionando à família muitas vezes. Olha, eu estava aqui num espírito que desencarnou por conta de um assassinato, por exemplo. Ele chega e fala assim para a mãe ou para o pai, olha só, eu estou aqui nessa situação melhor do que o que eu estava antes, mas eu sofri bastante porque eu tinha muito ódio dessa pessoa que cometeu esse ato, e vocês ainda estão nessa sintonia. Eu já estou numa situação melhor, mas também eu peço que vocês saiam dessa vibração, porque enquanto vocês não perdoarem essa pessoa, esse irmão, eu também não vou conseguir ter uma paz como eu posso ter, né? Então, quando a gente não está bem também, né, aqui na Terra, nosso familiar querido desencarna e a gente está aqui na Terra, enquanto nós não estivermos relativamente bem com isso, né, ou tranquilos com isso pode interferir lá nesse irmão que está na situação desse irmão que está lá do outro lado. Então o espírito chega e fala lá, né, através da carta, olha só, por favor, saiam dessa sintonia para que eu possa melhorar aqui e conseguir continuar aqui a minha vida agora no outro plano. Então é mais um exemplo de que a vida após a morte existe e que a gente precisa buscar olhar essa questão das nossas relações uns com os outros, porque senão fica um ciclo vicioso e a gente não consegue sair dele. Então vamos fazer agora a nossa prece final, agradecendo a espiritualidade benfeitora, aos irmãos que trabalham conosco no Lex, né, os nossos irmãos, os nossos espíritos amigos, trabalhadores. Agradecemos pelas energias recebidas, energias que nos acalmam, nos tranquilizam, para que a gente possa ter uma semana de trabalho, de aprendizado, buscando ter paciência, buscando não ter angústia, ódio, mágoa diante das situações difíceis, diante das relações difíceis também. Nós possamos sempre lembrar de Deus, lembrar de fazer uma prece, lembrar de estarmos em uma sintonia diferente quando estivermos nesses momentos difíceis. Que essa energia chegue a todos os irmãos que passam por situações difíceis, de angústia, de medo, de depressão. Que essas energias cheguem com a lembrança de que Deus é nosso Pai misericordioso, está sempre com a gente, nos colocando no colo se assim for preciso. Então que essas energias possam vir como conforto a todos os irmãos que estão doentes,
espiritualmente ou fisicamente. Que essa energia envolva também os seus familiares, que passam também por momentos de medo, de dor, de preocupação. Que essa energia também possa chegar aos profissionais da saúde, dando confiança, equilíbrio e força para continuar o trabalho tão árduo. Que essa energia chegue a todos nós que passamos por dificuldades, aos nossos amigos, familiares, vizinhos, irmãos que nos magoaram, irmãos que nós magoamos, que possamos lembrar da necessidade de perdoarmos a nós e aos nossos irmãos queridos. Graças a Deus. Então foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Que possamos ter uma semana linda, cheia de paz. Estamos aqui dispostos, disponíveis. Vocês podem continuar aqui na nossa página. Temos atendimento fraterno, viu, pessoal? Na página, aqui no perfil do Lex, tem os horários e os números dos atendentes fraternos. Então, que possamos sempre que necessário lembrar deste trabalho do atendimento fraterno e lembrar que estamos todos nós aqui disponíveis para o trabalho, para conversarmos, que possamos assim sair das situações de dores que nós enfrentamos. Um grande abraço a todos, eu que agradeço, viu? Até mais.